Mensagem que salva. Quero convidar você a abrirmos a palavra de Deus em Lucas capítulo 1, versículos 76 a 79. E o texto diz assim: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Vamos ler novamente? Eu gostaria que você pudesse ler comigo do versículo 78 e 79, terminando assim o texto. Vamos ler juntos? Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Amém. Meus amados, eu não sei quantos aqui, mas acredito que a maioria de nós já ouviu o tal mito da caverna. Mas antes de dar um resumo do mito da caverna, eu gostaria de saber aqui quem já viu esse texto, ainda que seja numa forma de resumo, mito da caverna. Levanta a mão assim, só para eu ver. Olha, tem alguns aqui que nunca viram, né? Mas talvez ao descrever o mito da caverna aqui, você se identifique falando, eu já ouvi falar sobre essa leitura. O mito da caverna é um texto que Platão criou, criando assim um diálogo entre Sócrates e o jovem Glauco. Sócrates pede então para que Glauco imagine um grupo de pessoas que viviam numa grande caverna. E eu gostaria que você fizesse esse exercício comigo. Então, um grupo de pessoas que vivia numa grande caverna, todos eles acorrentados nessa caverna, olhando para o fundo da caverna. Nas costas dessas pessoas existia uma fogueira que projetava, iluminava essas pessoas na parede que existia no fundo da caverna. Entre esse grupo de pessoas que estavam acorrentados, existia um outro grupo que passava diante do fogo carregando coisas para lá e para cá, e a sombra destes era projetada também na parede. De tal forma que o que essas pessoas que estavam no fundo da caverna, olhando para a parede do fundo desta caverna, enxergavam era a projeção da sua própria sombra e a projeção da sombra daqueles que passavam diante do fogo. Certo dia, alguém conseguiu se soltar, despreender daquelas correntes e avançou até a porta da caverna. De repente, diante de tamanha luz, ele fica um tanto obscurecido e não consegue enxergar por causa da luz, mas os seus olhos vai aclimatando e ele começa então a vislumbrar que fora da caverna existia todo um universo e um mundo para se viver. Ele fica inicialmente assustado com o que vê, porque até então a sua visão consistia naquilo que ele enxergava, que era apenas as sombras projetadas na parede. E agora ele pode ver todo o universo que existe, todas as coisas que existem fora da caverna. Depois do seu momento de êxtase por tudo que ele vê, ele diz assim: preciso voltar e contar para os meus amigos que estão acorrentados o que é que existe aqui fora. E voltando, ele conta aos seus amigos que estão assentados e acorrentados
que fora da caverna existe muita luz, muita vida, existe um colorido absoluto, e as pessoas olhando para ele dizem: esse cara enlouqueceu. Ele não está bem da cabeça. O único mundo que existe é este que nós vemos na parede. E ele está dizendo que existe um outro mundo lá fora. Então, vamos fazer o seguinte, para que ele não continue com essa conversa e não venha a enlouquecer outras pessoas, eles decidiram avançar sobre ele e o mataram. Porque assim eles não permitiriam que outros enlouquecessem com essa ideia que fora da caverna existe vida. É interessante quando nós aprendemos dentro da faculdade ou quando nos ensinam na filosofia sobre o mito da caverna, porque isso é uma aplicação filosófica, dizendo que as pessoas precisam ser levadas para fora do mundo delas, para que elas possam aprender, então, que existe mais do que elas conhecem, que existe algo além do que elas pressupõem existir, diante daquilo que elas próprias enxergam. E Platão faz isso dizendo: é preciso levar conhecimento às pessoas para que elas possam sair da sua própria caverna. Eu quero conversar com os irmãos neste texto, que talvez inicialmente você diga assim: não entendo por que é que o pastor foi falar do mito da caverna no início deste sermão. Mas eu quero conversar com você sobre o que estava acontecendo neste momento em que Jesus fora prometido e que Zacarias fez o seu cântico. Eu acredito que a maioria de nós conhece que Zacarias, servo de Deus, recebeu do Senhor uma promessa. Isso, se você voltar lá no capítulo 1 e for ler em casa, você vai ver o que eu vou discorrer aqui. Por falta de tempo, eu não vou ficar lendo. Eu vou contar isso aos irmãos rapidamente. Zacarias recebeu essa promessa de Deus do nascimento de um filho. E quando Deus lhe dá a promessa a ele e a Isabel, eles já eram velhos. Zacarias ri da promessa de Deus. Ele quase que duvida com a sua atitude, dizendo: de nós não. Deste velho e desta velha não sairá um filho. É impossível. E Deus, por causa disso, lhe tira a possibilidade de falar. E durante anos e anos, durante tempo e tempo, Zacarias ficou mudo. Zacarias escrevia para que as pessoas pudessem saber o que ele queria dizer. Era assim a comunicação dele. É interessante porque quando Deus prometeu a Maria que ela teria Jesus, Deus traz Maria para conversar com Isabel. Isso está aí no capítulo 1 ainda, no versículo 57 em diante, se você puder, volte os seus olhos aí. E elas conversaram aqui dentro do Cântico de Maria, no capítulo 1, versículo 46 até o 56. E assim, Maria permaneceu 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Quando Isabel e Maria se encontraram, as crianças mexeram no útero delas. Deram sinal de vida. Principalmente aquele que estava no útero de Isabel. E é interessante quando o texto vai discorrendo, porque ele diz que as pessoas, quando souberam que Isabel teve o filho, disseram assim: precisa dar um nome para esse menino, e com certeza, por causa do costume, ele deve se chamar Zacarias Júnior. O Júnior é acréscimo meu, está na Bíblia. Mas a ideia era essa, porque sempre continuava uma linhagem de nomes. Então era Zacarias,
e Zacarias Júnior, e Zacarias Neto, e assim por diante, continuava se chamando, esse é o Zacarias, filho do Zacarias Júnior, e assim por diante se fazia, contando a história daquela família. Neste mesmo momento, Zacarias, ele pede, se você depois ler em casa, você vai encontrar aqui, do 57 ao 66, que ele pede uma tabuinha e escreve que o nome daquela criança deveria ser João. João. Porque ele seria aquele que anunciaria ou pré-anunciaria a vinda do grande rei. Para o judeu, e aqui eu gostaria que você entendesse isso, para o judeu nunca foi estranha a promessa da vinda do Filho de Deus. O judeu sempre creu. E ele não acreditava que o Filho de Deus seria um anjo. Eles acreditavam, como está na Bíblia, que ele seria da linhagem de Davi, ele estaria dentro da tribo de Judá, ele seria homem de Israel. A única coisa é que Israel esperava que este seria libertador político, um libertador humano, que devolveria a grandiosidade de Israel e a condição deles serem chamados maiores porque são filhos de Deus e eles são a nação escolhida. Foi este o tropeço de Israel. Israel esperava a promessa de Deus, mas esperava da sua própria forma. Tanto é que quando Jesus vem e ele se encontra com João Batista, isso está no Evangelho de João, você vai encontrar Jesus dizendo assim: és tu o Cristo ou nós devemos esperar outro? Porque ele começa a achar estranho a maneira como Jesus age, o tratamento que Jesus dá às pessoas. Porque Jesus não se coloca como o grande homem, ele se coloca como o servo de todos. E eles dizem, tem alguma coisa errada, inclusive João. Porque João está olhando a sua missão e dizendo, a minha missão é preparar o caminho do Messias, o Rei dos Reis. O Espírito Santo pousou sobre ele, que é meu primo. Está tudo certo, mas o que eu não consigo entender é porque ele não acaba com o exército de Roma, não destrói o Império Romano, e ele ainda se coloca como servo dos outros. O que é que está acontecendo que eu não entendi? Era essa grande confusão na mente deles. Mas é interessante que Deus usa as pessoas, Deus fala através das pessoas, de maneiras incompreensíveis, às vezes, para nós e para aquele que fala inicialmente. Quando Zacarias fez este cântico, ele fala da aurora de Deus, da luz que vai brilhar, da manhã que nasceria, do sol que iluminaria Israel. E ele diz assim, se você puder, volte aí os seus olhos ao texto. Ele diz assim, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Que maravilha. Naquele tempo, as pessoas não acreditavam que amor era algo do coração, mas acreditavam que amor é algo do intestino. Então, se você fosse fazer uma declaração de amor, você diria assim, eu te amo com todas as minhas tripas, com todas as entranhas que eu tenho. Ganhou a namorada. Não é verdade? Declaração linda dessa. Eu sou apaixonado por você, eu te amo. Quando eu te vejo, tudo remexe aqui. Mas é assim que Deus diz. Por causa de nós, as entranhas de Deus se moveram.
por minha causa e por sua causa. Deus olhou e disse: é tempo de salvar aqueles que eu amo. E Deus deu a nós o mais precioso, justamente de dentro de si. Nos deu o Filho, o único, para que morrendo na cruz pudesse nascer para a nossa vida este sol da justiça, dito por Malaquias. Este sol da vida pudesse brilhar. E olha só como o salmista, no Salmo 19, descreve: os céus proclamam a glória de Deus. Se você puder projetar aí, meu irmão. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia. E olha como diz o texto: e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem a palavra, nenhum som se ouve da sua boca. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Não existe linguagem, não existe palavra, mas a voz se faz ouvir em toda a terra. Eu creio que você já assistiu pelo menos uma vez o espetáculo do nascer do sol. A maravilha é que quando o sol começa a se levantar, você vê nitidamente a escuridão se dissipando e o dia raiando. A luz do sol começa a criar e, com a sua intensidade, alcançar os cantos mais distantes. E onde ela chega, não há trevas. Eu acho interessante que todas as vezes que a gente vai ver o nascer do sol, a gente vai com lanterna, porque quando você vai, está escuro. Mas ao nascer do sol, tudo aquilo que nós levamos se torna desnecessário. Até a blusa, porque muitas vezes está frio. A hora que o sol nasce, tudo se faz claro, tudo se torna visível, todos nós somos aquecidos. Assim é a vinda de Cristo. Ele veio justamente para que todo homem possa conhecer vida e salvação. Meu amado, neste texto está descrito, em Lucas capítulo 1, o objetivo de Deus. E eu gostaria que você, voltando os olhos para o versículo 79, pudesse ler comigo mais uma vez. O sol nascente das alturas para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra de morte. O Evangelho é justamente para isso, para que as pessoas que estão nas trevas possam ser resgatadas de lá. O Evangelho de Cristo é para que os homens possam ser libertos das suas próprias mazelas e ver realmente a verdadeira luz. Os homens possam descobrir que sempre foram amados por este Deus que jamais se esqueceu da humanidade. Deus não desprezou o homem. Deus amou o homem. O amor de Deus em Cristo Jesus tem poder para salvar toda a humanidade. Mas a sua eficácia se dá naqueles que creem em Cristo. Naqueles que foram chamados segundo o propósito do Senhor. E a maravilha, meu amado, é que mesmo falhos como somos, Deus disse assim: eu conheço quem é você, mas eu quero que você conheça quem sou eu.
na sua vida. E isso o texto diz, falando assim, além de livrar da sombra da morte, ele também está para dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Nós não vivemos o tormento do desencontro e da guerra na alma, meu querido. Nós vivemos a paz do Senhor. O Espírito Santo guia todo aquele que nele espera. O problema é que às vezes nós vivemos essa instabilidade de o que será amanhã, é que estamos preocupando com o que não devemos preocupar. O amanhã Deus também nos conduzirá. Mas é preciso hoje viver aquilo que Ele nos chamou a viver, obedecendo. Vivendo aquilo que Ele nos outorgou e nos direcionou a viver. Viva a minha vontade. Me obedeça e você verá o que eu faço sobre a sua vida. O querer de Deus é um só conosco. Proclamemos com a vida. Estes homens e mulheres frágeis, pequenos, incapazes em si mesmos, são o objetivo do amor de Deus, para, chamando estes homens, dizer a cada um desses, eu não te dei somente o privilégio de crer, mas sim de viver e anunciar quem sou eu. Ah, que maravilha, querido. O sol da justiça raiou para nós, raiou para você. A vida de Deus se fez nova. O calor dos céus alcançou a minha vida e a sua vida, para que nós possamos levar esta mesma verdade a outros que não conhecem. Terminando, quando falei sobre o mito da caverna, Platão diz que aqueles homens precisam do conhecimento para virem a conhecer a luz. Mas a Bíblia diz que aquele que é alcançado por Cristo recebeu da verdadeira luz na vida. E Jesus, quando fala da luz, fala da água, fala do pão, ele diz, a água vai fluir de você para outros. A luz, você é luzeiro. É para iluminar. Nós não estamos presos na caverna e precisamos que os homens nos tirem de lá. Cristo nos tirou. Agora é preciso vivermos o que Ele já nos deu. Estamos aqui fora libertos, queridos. Ah, então, pastor, eu vou deixar aqueles que ainda estão nas trevas que lá permaneçam. Não. Não. As trevas não podem mais nos apreender. As trevas não podem mais nos subjugar. Estamos livres, queridos. Tem gente que quando fala assim, viu, eu estou sabendo que ali tem um endemoniado, vamos lá tirar essa situação e libertar aquela pessoa. Não mexo com essas coisas, isso aqui é coisa de pentecostal. Ô meu amado, quem liberta é Cristo, e Cristo está em nós. É preciso ir lá e dizer, em nome de Jesus, deixa essa vida. Eu e você anunciamos esta vitória. Pastor, e se ele não sair? Aí você vai aprender. É verdade. Eu conheci um pastor muito querido. Ele dizia assim, esse negócio de demônio não existe. Sou teólogo e conheço a verdade e não existe. E certo dia, na cidade que ele estava, aqui em Balneário Camboriú, uma pessoa ficou endemoniada. E aí chegaram para ele e falaram, o senhor é pastor? Eu sou. Disse assim, é porque tem uma mulher endemoniada ali e a gente precisa que
liberte essa pessoa. Então a gente precisava de um pastor. Ele olhou, acho que procurando para ver se tinha mais alguém, não tinha mais nenhum. Ele disse, então é comigo, né? Vou lá. E chegando até lá, ele disse assim, que vou fazer nessa história de alguém endemoniado? Não existe demônio para mim, essa questão aí não existe. Então eu vou falar para ela, para essa pessoa, que ela precisa de um tratamento psiquiátrico. E quando ele adentrou a casa, a pessoa não estava sentada, não estava quietinha, pelo contrário, ela estava estatalada numa parede, desse jeito assim, e ele olhou e falou assim, mas peraí, louco faz isso? E ele já começou a questionar o próprio princípio dele. E olhando para aquela situação, ele disse assim, já sei, vou falar, vamos orar, e em nome de Jesus, nós oramos e tudo se resolve. Quando ele começou a orar, ele disse assim, querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, aquela pessoa endemoniada pulou de lá e, num salto, estava na frente dele e disse assim, quem é que você está orando? E aí ele já não sabia mais o que é que ele orava. E ele disse assim, estou orando a Deus, não pode orar. E ele saiu da casa. Ele estava saindo, vinha entrando um irmãozinho. Disse assim, pastor, já está liberta a mulher? Não, não está. Então vamos entrar, pastor. Vamos entrar e vamos orar. Entrou de novo o pastor para dentro da casa. E aí ele, chegando perto daquela mulher, disse assim, em nome de Jesus, deixa essa vida para que ela possa viver o céu. E o demônio deixou a vida daquela mulher. Aí ele assentou, e a primeira coisa que o pastor olhou para ele, fez assim, o que é que eu faço? O que é que eu faço agora? Disse assim, pastor, agora o senhor ensina a Bíblia. Irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e o poder de Deus. Jesus continua libertando vidas ainda hoje. Tem muita gente precisando ouvir este mesmo evangelho. Muitas coisas que estão aí são doenças. Outras coisas são prisões. E as pessoas precisam ser libertas. Cristo liberta. Quando Cristo chega, a luz do céu raia. E não há trevas que suporte ficar ali. Você é a luz que o Senhor colocou para iluminar com a luz do céu nesta terra. Eu e você somos farol do Senhor, mostrando a todo mundo quem é Cristo. Todas as outras coisas são ofuscadas diante da luz de Cristo. Não há trevas que suportem a presença de Deus. Mensagem que salva.